Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 35. Bons estudos! Este é um país que vai pra frente. Você se lembra desta música? Ela fez muito sucesso no Brasil no começo dos anos 70. Na verdade, era uma das músicas utilizadas pelo regime militar como propaganda de seus feitos. Só que enquanto o rádio executava músicas como essa, o Brasil vivia uma das fases mais duras de repressão política da sua história. Eram os anos de chumbo, que nós vamos conhecer nesta teleaula. Hoje, você ainda vai conhecer como o governo usava a censura e a repressão para impedir protestos, como os militares relacionavam estabilidade política e desenvolvimento com segurança nacional. E, por fim, ainda vai ver como as artes acabaram se transformando numa forma de resistência ao regime autoritário. Eu te amo. Você já ouviu falar em milagre brasileiro? Em milagre, certamente você já ouviu falar. São as causas impossíveis conquistadas por milagreiros como esse aqui, meu santo expedito. Mas não é desse milagre que nós estamos falando. Nós estamos falando do milagre brasileiro. Milagre brasileiro, nome pelo qual ficou conhecido um curto período da história do Brasil, no começo dos anos 70, onde nosso país viveu uma época de grande desenvolvimento econômico. Este é um país que vai pra frente. Oh, 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 oh. De uma gente amiga e tão contente. Oh, 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 oh. Este é um país que vai pra frente. De um povo unido de grande valor. Como você viu, o milagre brasileiro foi um período em que o país viveu um grande desenvolvimento econômico sob o governo do presidente Médici. Mas como será que o regime militar conseguiu esse verdadeiro milagre? Para conseguir operar o milagre brasileiro, o regime militar conseguiu combinar um extraordinário crescimento econômico com taxas baixas de inflação. A inflação média anual não passou de 18%. Este quadro facilitou a vinda de capitais estrangeiros e a associação de empresas nacionais com empresas multinacionais, ou seja, de outros países. Prometendo estabilidade política ao capital estrangeiro, o regime militar atraiu empréstimos para grandes obras e novos investimentos. O aumento da riqueza produzida no país resultou numa melhoria de vida para uma parcela da população, a classe média. Por outro lado, os salários foram contidos e o quadro social agravou-se com o aumento das favelas, dos menores abandonados e da violência urbana. Para explicar essa diferença brutal, onde alguns ficavam mais ricos e outros ainda mais pobres, o então ministro da Fazenda, Delfim Neto, repetia uma frase que se tornou clássica na história do período militar. É preciso fazer o bolo crescer e depois vamos reparti-lo. Ou seja, eles diziam que primeiro o país precisava ficar rico e só depois é que esta riqueza seria distribuída à população. Mas será que ninguém falava nada? Ninguém protestava? Como nós já vimos na nossa última aula, protestar naquela época era muito difícil, ainda mais depois que foi editado o AI-5, Ato Institucional número 5. Aí então ficou praticamente impossível. Para que ninguém contestasse a imagem que o governo queria passar, foi preciso manter sob controle os sindicatos, as comunicações, as artes e até mesmo os professores. Resumindo, foi instituída a censura prévia. No governo Médici, tudo que se lia, tudo que se ouvia, tudo que se via, tinha que ser autorizado pela censura federal.
A liberdade de imprensa foi afetada com a presença de censores nas redações dos jornais. Mas a censura não ficou por aí, não. Livros considerados subversivos, como esse aqui, O Capital, de Karl Marx, foram retirados das bibliotecas e das livrarias. Num clima como esse, muitos artistas e intelectuais tiveram de sair do país. Era o tempo do exílio. Apesar da censura e das perseguições políticas, a cultura resistiu. A peça Liberdade, Liberdade, de Milor Fernandes, acabou virando uma espécie de revolta contra o que acontecia no país. Durante uma apresentação da peça Roda Viva, de Chico Buarque, o teatro foi invadido e os atores do grupo Oficina espancados. Mas o teatro não foi o único a se rebelar. Na verdade, é a música que acaba se transformando na grande trincheira de resistência ao autoritarismo do regime militar. Ao mesmo tempo em que Roberto e Erasmo Carlos estouravam com a Jovem Guarda, jovens compositores universitários faziam música de protesto. Influenciados pela bossa nova e o samba, utilizavam os festivais de música, o teatro e o cinema para resistir. Além da música de protesto, o regime militar também viu nascer sob sua forte censura um outro movimento que também marcou época, a Tropicália. A Tropicália se caracterizou pelo espírito irreverente popular de cantar as coisas do Brasil. Além das letras repletas de ironia e humor, os tropicalistas também inovaram pela harmonia e pela utilização da guitarra elétrica. O que fez muita gente torcer o nariz. Os mais conservadores achavam que os instrumentos eletrônicos iriam descaracterizar a música brasileira. Os tropicalistas fizeram e até hoje fazem muito sucesso. E esse sucesso todo se deve em grande parte a essa maquininha aqui, a TV. A TV e a um apresentador muito especial, Sr. Abelardo Barbosa, o Chacrinha. Chacrinha foi um dos pioneiros na televisão brasileira. E em seu programa, pela primeira vez, o povo aparecia e se reconhecia na telinha. Foi Chacrinha que popularizou a Tropicália. Sem a força do velho guerreiro, provavelmente a história teria sido outra. Esta agitação toda que acontecia no país, principalmente com relação aos questionamentos dos tropicalistas, não era simplesmente uma reação à repressão dos militares. É claro que havia uma reação contra o autoritarismo, mas a rebeldia dos jovens não era uma exclusividade do Brasil. No mundo todo, a juventude se rebelava contra tudo e contra todos. Guerra do Vietnã, consumismo, injustiça social, repressão política, racismo, preconceito contra as mulheres e os negros, educação ultrapassada. Tudo era motivo de rebeldia dos jovens, que queriam e acreditavam poder modificar o mundo. A esta rebeldia, os jovens incorporaram a maneira de viver dos hippies, que chocavam as pessoas mais conservadoras com suas roupas extravagantes, seus cabelos compridos e a defesa do amor livre. Contestando valores como a família e o apego ao consumismo, os hippies também eram contra todas as formas de poder, como o poder do Estado e da escola. Como você pode ver, a rebeldia dos jovens nos fins dos anos 60 e começo dos anos 70 acabou se espalhando por vários países em vários cantos do mundo. Mas o que é importante mesmo que você aprenda nessa teleaula é como se deu o processo de legitimação do regime militar. Ou seja, para ser aceito pelo povo, esse regime tinha que ter sucesso em desenvolver o país e dar melhores condições de vida para a população. Usando o discurso de que era preciso ter estabilidade política para se desenvolver, esse regime reprimiu qualquer manifestação contrária a ele e acabou provocando um dos momentos mais duros da nossa história, os chamados Anos de Chumbo. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu os mais duros anos do regime militar, os anos de chumbo. Você viu como foi o milagre econômico brasileiro e como o regime militar justificou a repressão política como o caminho para o desenvolvimento. E finalizando, você viu que apesar da repressão, ainda existiram focos de resistência ao regime, principalmente na área musical.
Apesar de ter conseguido sufocar toda a oposição, o regime militar não conseguiu superar vários obstáculos. Um deles foi a crise internacional do petróleo a partir de 1973, que acabou colocando um freio nas pretensões de desenvolvimento dos militares. Bem, até a nossa próxima aula. Até lá, consulte os livros.